memória, livro de Isaías. Aleluia. Isaías capítulo 53. Amém. Glória a Deus. Glória, Senhor. Isaías capítulo 53. Vamos ler 12 versículos. Amém, meus irmãos? Amém. Maravilha. Todos acharam? Amém. A palavra do Senhor diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Ele foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, de dores e experimentado no sofrimento, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si nossas enfermidades, as nossas dores, e sobre si, contudo nós consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviado pelo seu caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os tosqueadores, e ele não abriu sua boca. Pela opressão e pelo juízo foi tirado, e quem pode falar da sua linhagem? Pois foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi atingido. Deram-lhe sepultura como os ímpios, e com os ricos a sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua prosperidade prolongada os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, e as iniquidades dele levará sobre si. Pelo que lhe darei uma porção entre os poderosos, e com os fortes repartirá ele o despojo, porque derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, pois ele levou sobre si pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Que maravilha! Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Cristo, onde o profeta Isaías veio falar sobre ele. Nós sabemos que o pastor Fábio, nas quinta-feiras, está trazendo um ensino de centralidade de Jesus. Que Jesus é o centro da minha vida e da sua vida. Quando falamos que Jesus é o centro da minha vida e da sua vida, nós falamos sobre os pensamentos, nós falamos sobre as características, nós falamos sobre o caráter do homem. O irmão pode se assentar. Então, o pastor está nos ensinando que o Senhor Jesus Cristo tem que ser o centro da minha vida e da sua vida. Aqui os jovens já cantaram que foi por causa dele que eu não desisti, foi por causa dele que a minha família e a sua família está salva no nome santo do Senhor. Então, o Jesus Cristo, desde a fundação do mundo, ele é o centro da história do nosso Deus. Nós sabemos que o Deus Todo-Poderoso, ele começou a criar todas as coisas, e sobre toda a sua criação, ele coloca o seu Filho amado
o centro de toda a história. Nós sabemos que desde o começo de Gênesis e Apocalipse, o centro da história da Bíblia é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então a Bíblia vai nos relatar, hoje eu vou precisar de você, Maria Além, todo mundo, a gente vai falar bastante dentro da Bíblia sobre a centralidade de Jesus. E começa falando da centralidade de Jesus sobre o universo. Maria, coloca aí Colossenses 1, a partir do versículo 16 e 17. Então a Bíblia vai nos dizer que Jesus, porque nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, poderes, tudo foi criado por Ele e para Ele. Então, o nosso Deus, o nosso Jesus Cristo, está acima de toda a potestade, de todos os poderes mundanos, porque Ele, o nosso Deus, deu autoridade ao nosso Senhor Jesus Cristo. Em Hebreus 1, do versículo 1 ao 4, também vai dizer que Jesus é o centro do universo, né? E quando nós falamos que Jesus é o centro do universo, Hebreus vai nos dizer, no capítulo 1, versículo 1 ao 4, no passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas das vezes e de muitas maneiras. Nestes últimos dias, porém, Ele nos falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas, por meio de que também fez o universo. Ele é o resplendor da sua glória, Ele é a representação exata do ser sustentado, todas as coisas pela palavra do seu poder, e tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tornando-se superior aos anjos, e a ponto de herdar um nome mais excelente de que todos os nomes. Então, no universo que nós existimos, que nós vivemos, a centralidade de Jesus Cristo, acima de todos os poderes, acima de toda a potestade, acima dos anjos, Ele é o centro do universo. Por isso, o universo foi feito por meio dele, para Ele e para Ele foram feitas todas as coisas. E quando falamos ainda de centralidade de Jesus Cristo sobre a nossa vida, Jesus Cristo tem que ser o centro também dentro da igreja. Ele tem que ser o centro no templo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então Jesus Cristo é o centro da nossa vida. E Efésios 1, 22 e 23 vai dizer: feito tanto, Efésios 1, 22, que sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Volta ao outro versículo, Mário. E aqui está: feito seus pés, e sobre o versículo 22, sujeitou todas as coisas sobre seus pés, e sobre todas as coisas constituiu o cabeça da igreja. Então, para a igreja prosperar, para a igreja crescer, para a igreja ser uma igreja saudável, Cristo tem que ser o centro dessa igreja. Porque muitas das vezes nós vemos muitas igrejas abrindo a porta, aí quando nós vamos ver, passa 3, 4 meses depois, cadê a igreja que estava ali? Já fechou. Por quê? Não colocaram Cristo no centro da igreja, não levaram Cristo como o cabeça da igreja, porque Cristo sendo o cabeça da igreja, nós como os membros do restante do corpo, a igreja prospera, a igreja flui. Por isso que nós temos que ser, Cristo tem que ser o centro da igreja sobre as nossas vidas, sobre o universo, sobre a igreja. E dentro da igreja tem nós que somos cristãos. E nós como cristãos, Cristo tem que ser o centro da minha vida e da sua vida. Vai, põe para mim Colossenses 1, 26 ao 28. Apenas aqui uma introdução para nós chegar na centralidade, onde o profeta Isaías, pelas suas profecias, ele colocou Jesus no centro das suas profecias. Nós vamos chegar lá. Colossenses 1, 26 diz:
O mistério que estava oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, ao quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Então Cristo se fez manifestar para mim e para você. Sem Cristo, eu e você não estaríamos aqui. Sem Cristo, numa hora dessa, eu estaria no meio da pingueira. Sem Cristo, numa hora dessa, eu estaria tomando cachaça. Sem Cristo, numa hora dessa, eu estaria até brigando com a minha esposa. Mas Cristo apareceu na minha vida, Cristo apareceu na sua vida. Cristo, nós somos mais que vencedores. Então, Cristo sobre as nossas vidas, ele tem que ser o centro da glória da nossa vida. Por isso que a Bíblia vai nos falar que tudo que fizemos ou fazemos, façamos para a glória de Deus. E aqui o diácono Alex vem trazer uma palavra para nós, que como nós cristãos, nós temos que fazer o quê? Buscar o Senhor, orar ao Senhor, mas de quê? De todo o nosso coração. Porque muitas das vezes nós deixamos só a nossa vontade falar com o Senhor, não, eu quero isso, eu quero aquilo, mas não falando de coração. Mas às vezes quando vem a aprovação sobre a minha vida e sobre a sua vida, aí nós se derramamos de espírito e alma e corpo diante do Senhor. Aí não é nós que falamos, mas sim quem fala o nosso coração. Aí por isso que o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis para mim e para você diante do nosso Deus. Então Cristo é a centralidade do universo, Cristo é a centralidade na história, na cultura, e Cristo é a centralidade na igreja e na vida do cristão. E para nós completarmos aqui a centralidade de Cristo na cruz e redenção. Põe para mim, Mário, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Aleluia. Louvado seja. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Põe para mim agora, Mário, Hebreus 12, 2. Então a palavra para mim e para você é o poder de Deus. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então ele suportou a cruz por mim e por você. Mas antes desse acontecimento de suportar a cruz por mim e por você, o profeta Isaías, filho de Amós, profetizou no reinado de Uzias, no reinado de Jotão, no reinado de Ezequias, rei de Judá. 700 anos antes que Cristo, nosso Salvador, viesse a subir na cruz, 700 anos antes de Dona Maria. Imagina só, o profeta já olhava e via o nosso Messias. Aleluia. Glória a Deus. E eu vou dar um tema nessa noite. O tema vai ser o servo sofredor. A centralidade de Jesus na minha vida e na sua vida vai ser como um servo sofredor. E a Bíblia vai nos ensinar que Isaías, ele é considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Isaías tem o significado do seu nome, salvação do Senhor. Então, Isaías, pelo seu nome, o significado de salvação do Senhor, então, esse Cristo, que é a centralidade da minha vida, chegou com salvação para mim e para você. Esse é o nosso Deus maravilhoso. Então, Isaías aqui vai nos ensinar, nas suas profecias, 700 anos antes de Cristo, que ele já vai profetizar que o Messias virá para salvar, para curar, para libertar, para tirar de cativos os oprimidos. Então Isaías já tinha visão messiânica.
as suas profecias messiânicas direcionadas ao nosso Jesus Cristo, ao nosso Salvador Jesus Cristo. Então, a centralidade de Jesus sobre a minha vida, sobre a sua vida, tem que ser constantemente. Não pode ser falha, a gente não pode ser falha no Cristo, porque Ele sofreu, Ele padeceu por mim e por você. E a Bíblia vai nos dizer que quando nós retrocedemos, quando nós se afastamos ou deixamos Cristo, nós estamos crucificando Cristo novamente. Agora imagina o cenário, imagina eu retroceder para trás, eu voltar para trás, não querer saber mais de Cristo. É a mesma coisa que você está crucificando Cristo de novo. Imagina assim, Cristo sofrer de novo por mim e por você, sendo que Ele já sofreu, sendo que Ele já padeceu, sendo que Ele pagou um preço de cruz por mim e por você. Então, quando nós temos Cristo no nosso coração, Cristo centralizado na minha vida e na sua vida, nós dizemos que nem o profeta Paulo: nada me separará do amor de Deus. Pode vir tribulação, pode vir perseguição, pode vir afronta, pode vir o que for, nada me separará do amor de Cristo. Então aí você temos que ter esse amor por Cristo também. Como Cristo nos amou, nós temos que amar, estar na presença dEle. Nós temos que amar, fazer a vontade do Senhor. Nós temos que amar, buscar o Senhor, porque o salmista vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Será que você tem essa alegria no seu coração? Será que quando chega domingo, será que quando chega quinta, nas terça-feira, essa alegria pulsa no seu coração de estar na presença do Senhor? Ou você pensa no seu íntimo: ah, hoje eu só vou para fazer volume, ah, hoje eu só vou para o pastor ver que eu estou lá na igreja, ah, hoje eu só vou porque não tem nada para me fazer. O salmista no Salmo 139 vai dizer que ele conhece cada pensamento meu, cada pensamento seu. Ele conhece a intenção do meu e do seu coração. Por isso que Jeremias vai dizer: buscai de todo o seu coração. Porque Ele conhece a intimidade que eu e você temos com Ele. Ele sabe o desejo que você tem de estar na casa do Senhor. Ele sabe o desejo que você tem de vir na casa do Senhor. Porque quando estamos na casa do Senhor, o Senhor está guardando. Quando estamos na casa do Senhor, o Senhor está salvando. Quando estamos na casa do Senhor, o Senhor está curando. Ah, mas hoje eu estou com a saúde boa, hoje eu estou perfeitamente. Mas nós não sabemos o que se passa sobre a nossa parentela. Muitas das vezes o Senhor está guardando a minha e a sua parentela, porque estamos aqui na presença do Senhor. Porque estamos aqui buscando o Senhor. O Senhor guarda aqueles que nele creem. E por crermos no nosso Senhor Jesus Cristo, Ele guarda a minha casa, Ele guarda a sua casa, Ele guarda a minha e a sua parentela. Mas necessário é eu e você colocarmos Jesus no centro do nosso coração. Que Jesus seja a centralidade de tudo que nós fizemos, seja em pensamento, seja em ato, seja no que você for fazer. Cristo seja o centro da sua vida. Eu era muito trabalho, meus irmãos. No serviço era difícil começar, parece. O gerente vinha falar comigo, eu falava já a altura com ele também, mas o Evangelho me ensinou. A palavra do Senhor nos ensinou, porque eu aprendi que o Senhor vai nos dizer, vai nos ensinar que tudo que nós vamos fazer, que nós façamos para nosso Cristo. Tudo que nós vamos fazer, nós fazemos para Cristo. E isso bateu no meu coração, no meu serviço. E teve um dia que eu cheguei nos meus gerentes e falei para eles assim, ó. Falei: o que vocês acham do funcionário Cristiano Cardoso? Não, o funcionário é bom, você faz tudo certinho. Falei: exatamente. A gente tem uma secrecia entre nós,
mas eu vou continuar fazendo tudo certo, mas não por vocês. Vou deixar bem claro nessa noite para vocês aqui. Não por vocês, mas eu vou continuar fazendo o meu papel, porque eu sirvo um Cristo que me ensinou, um Cristo que fala que tudo que eu fizer, eu faça para a honra e glória do nome santo do Senhor. Eles ficaram me olhando, evangelista, tipo assim, o que esse cara doido está falando? Para eles nós somos loucos, mas a loucura da cruz é salvação para mim e para você. E tudo que eu faço na vida, eu faço em prol a Jesus Cristo. Mesmo que o homem não mereça, mesmo que o homem nos persiga, mesmo que o homem esteja sendo falho conosco, mas nós temos que fazer para Jesus Cristo. E quando nós fazemos para Jesus Cristo, Ele abre porta onde não tem porta, Ele abre janela onde não tem janela, para que o nome dEle seja glorificado. Mas voltando aqui para a centralidade de Jesus aqui, diante do profeta Isaías, ele vai profetizar. Eu peguei 11 profecias do profeta Isaías, onde ele profetiza e se cumpre na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira profecia que Isaías vai nos dizer é o seu nascimento. Está aqui, Isaías 53, versículo 7. Na verdade, Isaías 7,14 vai nos falar que o profeta Isaías, ele vai profetizar sobre a vida do nosso Salvador Jesus Cristo. 7,14 diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. A virgem engravidará e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Então, a primeira profecia de Isaías sobre Jesus Cristo é o seu nascimento. Mário, põe para mim aí Mateus 1, 23. A virgem engravidará e dará à luz um filho, a quem chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Lucas 1, 30 ao 33. Então Isaías profetizou e o cumprimento se encontra no Novo Testamento, né? Lucas 1, 30. Então o anjo disse: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Ficarás grávida e dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus. Ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi. E põe para mim, Maria, Lucas 2, 6 e 7. Então aqui a promessa em Lucas aqui ainda não tinha se cumprido, porque o anjo está falando ainda com Maria que ela ia engravidar e dará à luz. Mas aqui vai se cumprir em Lucas 2, versículos 6 e 7. Enquanto estavam lá, chegando o tempo dela dar à luz, e ela teve seu filho primogênito, envolveu em panos e colocou-o em uma manjedoura, pois não havia lugar para ele na hospedaria. Então aqui está o primeiro cumprimento da palavra de Isaías. Ele profetizou no nascimento, e o nascimento do nosso Jesus Cristo, como você sabe, foi colocado numa manjedoura porque não tinha lugar para ele. Então nosso Deus saiu do seu reino de glória, do seu reino onde os anjos diziam santo, 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 para vir para mim, para você, numa manjedoura. Olha só esse servo sofredor que eu e você temos para a minha e para a sua salvação. E a segunda profecia, Isaías diz: ele será exaltado. Isaías 52, 13 diz assim: 53, 12, né? Na verdade.
Desculpa, irmãos. Isaías 52, 12, 13 mesmo. Veja o meu servo, procederá com prudência, será engrandecido e levado a muito sublime. Então, aqui está a exaltação, onde o profeta Isaías observa. Mas no Novo Testamento vai nos dizer o cumprimento, Mário. Põe Filipenses 2, do versículo 9 a 11. Então, aqui o Isaías está nos dizendo que, mesmo ele sendo humilhado, mesmo ele sendo maltratado, ele será exaltado sobre a minha vida e sobre a sua vida. Filipenses 2, 9 e 11 diz: por isso, Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus eterna. Então, muitas das pessoas ouvem a palavra do Senhor, muitos escutam a palavra do Senhor, não acreditam no nosso Jesus Cristo. Fala, mas para quem você vai servir Jesus Cristo? Nós servimos a Jesus Cristo não para nós termos casa, não para nós termos prosperidade. Isso é muito bom. Prosperidade, a Bíblia vai nos ensinar que quando Adão pecou, Deus vai dizer para ele: ó, a partir de hoje, do suor do seu rosto, você conquistará as coisas. Então, para nós ter prosperidade, nós temos que correr atrás. Se vier do Senhor, maravilha. Mas aqui está nos dizendo que ele será exaltado, o todo, o joelho se dobrará diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando chegar esse dia, Marião, será tarde demais para muitos. Será tarde demais para muitos. É verdade, Jesus. Mas para mim e para você que acreditamos no Rei, que nós acreditamos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o centro da minha vida e da sua vida, Ele virá me buscar, Ele virá te buscar para a honra e glória do seu nome santo do Senhor. Então essa é a segunda profecia. A terceira profecia, Isaías vai dizer: ele será desfigurado pelo seu sofrimento, ele será desfigurado pelo seu sofrimento. Imagine, olha, quanto sofrimento nosso Cristo padeceu por mim e por você. Aí vai ter um cumprimento, então para mim, Marcos 15, a partir do versículo 16 ao 20. Os soldados levaram-no então para dentro do palácio, que é o pretório, e convocaram todo o destacamento de soldados. Vestiram-no com um manto de púrpura e puseram-lhe na cabeça uma coroa de espinho que haviam feito. E começaram a saudá-lo: viva o rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com um bordão, cuspiam-lhe e de joelhos adoraram. Depois de zombarem dele desse modo, despiram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe roupas, então o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Põe também, Mário, Mateus 27. A partir do versículo 27, Mateus 27. Então aqui começam os soldados a zombar do meu e do seu Senhor e Salvador. Aqui começa eles fazer um espinho de coroa para eles. E a partir daí, quando ele leva para o pretório, o sofrimento do nosso Senhor e Salvador começa a tomar chicoteadas, a tomar esbofetada ali. Em outras palavras ali, ele fala que eles pegaram um bordão de cana para bater no nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui começa a desfiguração do Senhor pelo meu e pelo seu sofrimento. E Mateus vai nos dizer assim, 27. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram em torno dele e destacaram. Despiram-se vestido de um manto vermelho muito brilhante. E fizeram uma coroa de espinho
e puseram na cabeça e na mão direita o bordão, e ajoelhando-se diante dele zombavam: viva o rei dos judeus! E cuspiram nele, tiraram o bordão, e com ele batiam na sua cabeça. Então Marcos e Mateus, ele vai nos trazer a mesma trajetória que Cristo começou a sofrer na mão dos soldados. Então Cristo, a partir desse momento, ele começa o seu corpo ser desfigurado de tanto apanhar, de tanto ser chicoteado. Aí começam a levar ele para a rua. Agora imagina o cenário. Ele já sai do pretório todo machucado. Mas a Bíblia ainda vai nos dizer que no caminho do pretório até Golgotá, onde ele foi crucificado na cruz, ele ainda foi esbofeteado, ele ainda foi maltratado, ele ainda foi crucificado ali por mim e por você. Então, o sofrimento que Cristo carregou por mim e por você, imagina a dor, imagina tanto que Cristo padeceu. Hoje eu fui fritar uma mistura para minha filha, espirrou o óleo no meu dedo ali e queimou o óleo. Uma bolinha só friou, eu já comecei a sentir a dor no meu dedo. Agora imagina aí o chicote nas costas do nosso Cristo. As histórias vão nos dizer que toda vez que o chicote batia nas costas do nosso Cristo, saía pele, a carne dele saía junto com o chicote. Agora imagina aí você não colocar esse nosso Cristo como centro da minha e da sua vida. Imagina aí você não acreditar que Cristo tem que ser o verdadeiro centro da minha e da sua vida. Então Isaías ele vai nos dizer que Cristo foi o servo sofredor por mim e por você. E a quarta profecia que Isaías vai dizer é que ele será o mais rejeitado entre os homens. Quando fala mais rejeitado entre os homens, imagina aí você, Cristo saiu em Jerusalém, Judá, por toda a terra de Israel, curando, libertando, tirando as pessoas de cativo das opressões, fazendo um cego enxergar, fazendo o surdo ouvir, mudo falar. E quando Jesus Cristo estava fazendo tudo isso, estava tudo bem, estava tudo mil maravilha. Mas a Bíblia vai nos dizer que ele foi rejeitado entre os homens. A Bíblia vai nos ensinar que coloca para o povo escolher entre Barrabás e Jesus. E o povo, como hoje ainda, por dinheiro, faz qualquer coisa. Naquele tempo pagaram para o povo começar a gritar Barrabás. Mas muitas das vezes eu e você não precisa de dinheiro para trocar Jesus por qualquer outra coisa não. Nós trocamos Jesus fácil por qualquer outra situação, por qualquer outra coisa. Mas eu e você vamos sair nesta noite vitorioso, sabendo que Cristo vai ser o centro da minha vida até ele voltar. Mas a partir do momento que começaram a colocar Barrabás ou Cristo, rejeitaram o nosso Senhor e Salvador. Começaram a gritar Barrabás. Solta Barrabás e crucifica Cristo. Então o povo aqui começou a rejeitar aquele que curava, aquele que libertava, aquele que fez maravilhas na vida de muitos sobre Israel. E o cumprimento desse rejeitamento se encontra em João 12, 37, não faz favor. Agora eu imagino Isaías vendo tudo isso, irmã Silvana. 700 anos atrás, ele profetizando para o povo de Israel, que o povo era idólatra, que o povo era pecadores, que tinha que se converter para o nosso Deus. Aí ele enxerga o Filho do Deus Altíssimo sofrendo, padecendo tudo isso por mim e por você. E o cumprimento desse rejeitamento se encontra em João 12, 37. Embora Jesus realizasse muitos sinais, eles não creram.
que se cumprisse a palavra do profeta Isaías: Senhor, quem creu na nossa pregação? E quem foi revelado no braço do Senhor? Por isso não podiam crer, pois como também disse Isaías, cegou-lhe os olhos, endureceu-lhe o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e os curem. Então aqui está o coração. O nosso coração é o centro das nossas emoções, é o centro dos nossos pensamentos. Se Cristo não estiver no meio do seu coração, nós olhamos para Cristo e rejeitamos Cristo de novo. Se Cristo não estiver cravado no meio do seu coração, é que nem Cassiano cantava: a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para que eu não pecar contra ti. E se Cristo não estiver no meio do seu coração, nós fazemos que nesse povo, coração endurecido. Mesmo que Cristo esteja nos abençoando, mesmo que Cristo esteja nos ajudando, nós não enxergamos, nós não vemos o que Cristo tem feito comigo e por você. Por isso a oração foi usada nessa noite. Quando temos que buscar, quando temos que orar, temos que fazer isso de todo o coração. Então o profeta Isaías vai nos dizer que ele foi rejeitado pelos homens. E a quinta profecia vai dizer: ele carregará nossos pecados e dores. Isaías 53:4, nós lemos: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós consideramos como aflito, ferido de Deus, o oprimido. Então ele carregou as minhas e as suas dores. Aleluia. Ele saiu, mais uma vez eu vou dizer, do seu trono de glória. Ele saiu do colo do Pai. Imagina, Cristo estava no nosso dizer, no país da maravilha. Ele estava num lugar excelente, num lugar maravilhoso, onde nem os anjos podem ir. Era onde o nosso Senhor Jesus Cristo estava, guardado no seio do Pai. Mas o Pai o revelou para mim e para você, para que ele viesse padecer, sofrer todas essas dores por mim e por você. Ele veio para nos purificar dos nossos pecados. Ele veio para nos tirar do lamaçal do pecado. Eu e você não somos merecedores de que Cristo fez por mim e por você. Mas mesmo assim, Cristo deu a sua vida por mim e por você. Põe para mim, Marião, Romanos 4:25. Nosso tempo voando. Romanos 4:25. Ele foi entregue à morte por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. Então, o meio do seu pecado levou Cristo à cruz para nos justificar dos nossos pecados. Então, eu e você somos justificados pelo sofrimento de Jesus Cristo. Eu vou dar uma corrida aqui, básica aqui, tá bom, irmãos? Sexta profecia: ele nos espiará com seu sangue. Isaías 53:5 diz: ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz está sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Só quem tem paz nessa noite dá glória a Deus. Eu e você, pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, eu e você estamos aqui para cumprir a vontade de Deus. Vai, põe Romanos 3:25. Espírito Santo de Deus, ó Pai. Glória a Deus, aleluia. A quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório por meio da fé, pelo seu sangue, para a demonstração da sua justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecadores anteriormente cometidos. Então, o que o Senhor quer dizer para mim e para você?
nós fazíamos arte, a nossa mãe nos castigava, era para isso acontecer sobre mim e sobre você. Mas não, o castigo que nós merecia foi sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de Jesus. Sétima profecia: Ele morrerá por mim e por você. Isaías 53, 6, 8. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um desviado pelo seu caminho, e o Senhor fez sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Que maravilha, hein? Mesmo Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, sofrendo, padecendo, ele não abriu a sua boca. Mas põe para mim 1 Coríntios 15, 3. E quando se fala que ele morrerá por mim, eu e você conhecemos a história. Eu e você sabemos que o nosso Senhor morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou para a honra e glória do nome santo do Senhor. E por isso que eu e você temos vida. Nós temos vida na morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o primeiro vos entreguei e o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então Cristo morreu por mim e por você. O meu e o seu pecado levou Cristo ao madeiro. E Cristo no madeiro, ele fez justificação do meu e dos seus pecados. Oitava profecia, Isaías diz: Ele aceitará voluntariamente nossa culpa e o castigo. Isaías 53, 7, que diz aqui que ele foi oprimido, humilhado e não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os tosqueadores. Põe para mim, Marião, Mateus 27, 12 e o 14. Cristo teve tudo. Cristo tinha motivo para, antes de chegar na cruz, falar: não, esquece, vou abandonar esse povo, vou abandonar essa nação. Fiz tudo por ele, libertei, salvei, e mesmo assim estou sendo crucificado. Não, peraí, pai, deixa eu voltar para casa de novo. Mas não, Cristo voluntariamente aceitou a minha e a sua culpa. Mas ao ser acusado pelos principais sacerdotes e pelos líderes religiosos, Jesus nada respondeu. Mas Pilatos então perguntou: não houve quantas acusações fazem contra ti? E Jesus não lhe respondeu a uma pergunta sequer, de modo que o governador ficou muito admirado. Mas imaginem, esse Deus, ele sabendo, o evangelista, que o povo ia abandonar ele, que o povo ia pedir para ele ser crucificado, e mesmo assim ele foi ao matadouro como ovelha muda e calada. Ele sabendo que eu e você não merecíamos, mas mesmo assim ele ficou em silêncio para sofrer por mim e por você. Obrigado, Jesus. A nona profecia de Isaías diz: ele será sepultado entre os ricos. Isaías 53, 9 diz: deram-lhe sepultura como os ímpios, e com o rico a sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houve engano na sua boca. Põe para mim, Marião, João 19. Então Pilatos 19, a partir do versículo 38. Passadas essas coisas, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, embora em segredo, por medo dos judeus, pediu a Pilatos que permitisse levar o corpo de Jesus. E Pilatos permitiu então, e ele foi e o levou. E Nicodemos, que havia se encontrado com Jesus de noite, acompanhou-o, levou cerca de 100 libras de uma
mistura de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em pano de linho, com as especiarias, como os judeus costumavam fazer em preparação para o sepultamento. Então, mesmo assim, Cristo foi exaltado na sua morte, porque ele não tinha, a Bíblia vai dizer que ele não tinha onde recear a sua cabeça, mas o poder do nosso Senhor Jesus Cristo faz isso, nos coloca entre os altos, entre os poderosos, para honrar o nome santo do Senhor. Porque muitas das vezes nós achamos que nós não somos nada, nós não somos ninguém. Mas o Senhor pode me colocar, pode te colocar em lugares altos, em lugares poderosos. É só você acreditar no nome santo de Jesus. Ele tem o melhor para mim e para você. Ele sempre vai ter o melhor para mim e para você. Décima profecia: ele será contado entre os transgressores. Isaías 53, 12. Pelo que lhe darei uma porção entre os poderosos, e com os fortes repartirá ele depois, porque derramou a sua alma à morte e foi contado com os transgressores, pois levou sobre si pecados de muito e pelos transgressores intercedeu. Então Jesus Cristo estava na cruz do meio, contado com dois transgressores. E o cumprimento disso se encontra em Marcos 15, 27, Maria. Também crucificaram com ele 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: e foi contado com os transgressores. Então Cristo foi a centralidade naquela hora entre ladrões, entre transgressores. E Cristo é a centralidade na vida do ser humano. Pode ser ladrão, pode ser traficante, pode ser multiculta, pode ser o que for. Quando tem Cristo sobre a sua centralidade, ele liberta, ele cura, ele traz para a obra, para fazer a obra santa do Senhor. E a 11ª profecia: ele justificará o pecado de muitos. Isaías 53, 10 e 11. Todavia o Senhor agradou o moelo, fazendo o enfermo, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua prosperidade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o trabalho da sua alma, ficará satisfeito com o seu conhecimento do meu servo. O justo justificará muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. E aqui se encontra eu e você. Eu e você fomos justificados. O Senhor deu a vida por mim e por você para justificar o meu e o seu pecado. Romanos 5, 18, Maria. Já finalizando. Romanos 5, 18. Para você entender o que Cristo fez por mim e por você. Ele fez todos esses sinais, tudo isso, para que eu e você possamos colocar Ele no centro do nosso coração. Para que eu e você olhamos para Cristo e falar: Senhor, obrigado, o Senhor está na minha vida. Portanto, assim como por um só transgressor veio o julgamento sobre todos os homens, para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que produz vida. Porque assim como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um só muitos serão feitos justos. A lei, porém, veio para que a transgressão se ressaltasse, mas onde o pecado se ressaltou, a graça ficou ainda mais evidente. Para que, assim como o pecado reinou na morte, assim também a graça reine pela justiça,
para a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. O que a Bíblia quer dizer nessa passagem? Que Adão pecou, todos foram restituídos da glória de Deus. Mas Cristo veio para morrer por mim, para morrer por você. E a graça do Senhor superabundou sobre a minha vida, sobre a sua vida. E pela graça do nosso Senhor e Salvador, eu e você somos curados. Eu e você somos curados para a honra e glória do nome santo do Senhor. Então que nessa noite eu e você possamos ver o tanto que Cristo sofreu e padeceu. Ponha no seu coração, Cristo, o servo sofredor. Ele sofreu, ele padeceu por mim e por você. E que eu e você não viremos a costa para nosso Senhor Jesus Cristo. Que eu e você, ao sairmos da nossa casa, que nós vamos fazer, colocar Cristo sobre o nosso ser, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, porque Cristo é tudo em todos. Sem Cristo nada disso seria possível, e em Cristo nós somos mais do que vencedores no nome santo de Jesus. Amém? Peço para os irmãos se colocar de pé, vou fazer uma oração. Então Isaías profetizou, Cristo veio e cumpriu tudo em Cristo. E que não seja em vão o sofrimento de Cristo para a minha vida e para a sua vida. Que o sofrimento que Cristo sofreu possa nos dar alegria, que o sofrimento de Cristo possa nos dar o vigor de estar na casa do Senhor, adorando e glorificando o nome santo do Senhor. Pai bendito e eterno, te peço, Senhor, nesta noite, meu Deus e meu Pai, continue, Senhor, sendo centro, Senhor, das nossas vidas, meu Deus e meu Pai, nos nossos pensamentos, nos nossos atos, no nosso relacionamento no dia a dia, meu Deus, dentro de casa, na rua, no trabalho, meu Deus e meu Pai. Que o Senhor possa estar em nós, Senhor, meu Deus e meu Pai, nas nossas ações, meu Deus e meu Pai. Porque em Ti, Senhor, somos mais que vencedores, meu Deus e meu Pai. É porque nós não sabemos, meu Deus e meu Pai, o tamanho do Deus que nós servimos, meu Deus. Mas como foi dito aqui, Senhor, é aquele Deus que acalma o mar, que acalma a tempestade e que traz bonança para a vida, Senhor, daqueles que estão, Senhor, meu Deus, diante de Ti, Senhor. E que diante de Ti, Senhor, apresenta a Tua igreja, Senhor, meu Deus, meu Pai. Apresenta a todos, meu Deus, meu Pai, que estão ouvindo a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa ser a centralidade da vida de todos, no nome santo de Jesus, e as palavras do Senhor.